Anime é um gênero de animação que vem se popularizando há muito tempo, tendo desde aqueles que abordam um assunto mais sério, até aqueles que abordam um assunto mais cômico, e com a popularização dos animes também vieram vários jogos, e o Game Boy não escapou dessa. Ele tem diversos jogos de anime incríveis, e hoje eu separei 10 deles. Fica até o final dessa lista que eu garanto que tu vai gostar. Pra começar com chave de ouro, vou falar de um anime muito amado, o grandíssimo Dragon Ball. Eu duvido tu não ter assistido esse anime ou jogado algum jogo na infância. Eu mesmo fazia os dois, na moral mano, não tinha coisa melhor do que assistir as sagas clássicas depois de almoço, bateu até uma nostalgia agora. O jogo é ambientado na mesma linha do tempo do anime, e segue a história do anime com precisão, desde a chegada de Raditz na Terra até o final da saga Cell. A partir daí, o jogo segue a história do anime, incluindo a luta contra Vegeta e Nappa, a viagem para Namekusei em busca das esferas do dragão, e a batalha contra Frieza. Só aqui já dá pra ver que esse é um jogo riquíssimo em histórias e abordando muitas partes do anime. O jogo também inclui a saga de Cell, incluindo a luta contra os androides 17 e 18, a formação do Cell perfeito e a luta final contra Gohan. Esse jogo tem uma variedade excelente de personagens, e quando eu digo variedade não tô exagerando, tem desde os personagens principais como Goku, Gohan, Vegeta, Trunks, Kuririn, Piccolo, até os antagonistas e secundários como Cell, Frieza, Android 16, 17 e 18, Capitão Genil, Majin Buu e alguns outros que valem a pena ser descobridos jogando. Eles podem ser desbloqueados comprando na loja, com o dinheiro que você ganha após as lutas. E também vale dizer que, obviamente, os personagens têm suas transformações, e alguns têm até versões diferentes, como por exemplo o Frieza, também tem esse dele todo sequelado. Realmente esse foi um jogo com muito empenho dos desenvolvedores, porque eles tiveram o cuidado de botar o modo história para cada personagem do jogo e ainda adicionar uma mecânica de finais alternativos, tipo, mostrar um final diferente para se tu perder a luta contra o Frieza e etc. A jogabilidade desse jogo é bem simples, até porque o Game Boy tem poucos botões, e se baseia em fazer combinações de botões para soltar ataques especiais e etc. Esse realmente é um jogo ótimo de Dragon Ball, um dos melhores da franquia, e muito bom para quem tem um aparelho carneza, já que ele facilmente pode substituir muitos jogos do mesmo anime. Recomendo muito vocês jogarem. Já que eu falei do queridinho Dragon Ball, vou falar do queridinho Naruto, e ele só tá na frente de Dragon Ball porque a lista tá em ordem aleatória, não tá do melhor ao pior ou do pior ao melhor. E eu também quero falar que desses dois animes incríveis, eu não sei qual eu prefiro, mas o importante mesmo é assistir. Se eu assistir e gostar, vou até o fim. Inclusive comenta aí embaixo se tu prefere Naruto ou Dragon Ball, mas sem briga mano, cada um tem sua opinião. O jogo, como já deu pra perceber, conta a história do Naruto, e segue meio que a mesma lógica do anime, onde o trio Naruto, Sasuke e Sakura são enviados para missões, juntamente contando a história em ordem cronológica, mostrando alguns acontecimentos, como aquele confronto com o Sensei do Konohamaru, a luta contra o Rock Lee, a luta contra o Gaara, e algumas participações do Kakashi, Zabuza, Orochimaru, etc. É um jogo que particularmente eu acho lindo, e que vale a pena jogar, ainda mais pra quem é fã do anime. Tô vendo que tu chegou até aqui no vídeo e ainda não se inscreveu, então se puder se inscreve aí mano, é rapidinho e me ajuda demais. Eu quero me tornar um youtuber de sucesso, e pra isso eu tô me dedicando cada vez mais, corrigindo alguns erros e tentando melhorar a qualidade dos vídeos, tudo isso pra postar aquele conteúdo de jogos que eu sei que tu gosta de assistir. Ora vamos pro próximo. Seguindo nessa ordem de animes populares, provavelmente você pensou em One Piece, e é exatamente o jogo que vou falar agora, e ao contrário dos jogos anteriores esse é o meu preferido, um dos mais gostosos de se assistir. Na moral mano, ele passa uma sensação muito boa ao assistir, eu sempre assistia ele depois do almoço, era muito legal. No jogo, a tripulação do Chapéu de Palha acaba sendo transportada para um mundo estranho e desconhecido, onde eles precisam lutar contra inimigos e resolver quebra-cabeças para encontrar uma maneira de voltar para casa, que é bem a vibe de One Piece. Enquanto isso, eles descobrem uma conspiração envolvendo um dragão misterioso e uma organização criminosa. Não sei se vocês notaram, mas esse jogo segue bem o estilo de arco do anime. Pode ser muito bacana se tu não pular diálogos. Embora o jogo apresente personagens e cenários da saga Alabasta, a história do jogo não está diretamente ligada à trama do anime ou do mangá. Em vez disso, é uma história original criada especificamente para o jogo, o que é bem normal nos jogos de anime. Se eu não me engano, Dragon Ball e Naruto também têm seus jogos não canônicos. E como tem uma história original, também tem seus personagens originais, como Shiro, uma garota que aparece no começo do jogo e vai guiando os personagens, o amigo da Shiro, Billy, Kaguya, uma mulher misteriosa que ajuda os Chapéu de Palha a desvendarem alguns mistérios, e Ryu, um personagem que só aparece em flashbacks no anime e mangá, mas aqui ele é jogável. Esse jogo é realmente muito bom, e consegue te prender nele por um tempo. Recomendo muito ainda, mas pra quem é fã do anime assim como eu. Esse anime que vou falar agora causou muita polêmica aqui no Brasil, por alguns pastores falarem que ele é do capeta, o que não assusta ninguém, qualquer anime pros pastores é do capeta. Você já sabe que eu tô falando de Yu-Gi-Oh! Quem nunca queria ter aquelas cartinhas, e não puderam porque os pais falavam que era do demônio, e se você perdeu essa época toda de cartinha eu tenho o jogo pra recuperar sua nostalgia. Esse jogo vai te permitir se sentir no anime, é muito legal mano.
A história do jogo segue Jaden Yuki, um estudante da Duel Academy, uma escola de duelo de elite que ensina os alunos a se tornarem mestres em batalhas de cartas. E como se passa em uma escola, você enfrenta vários alunos, professores e outros personagens do anime. Ao longo do jogo, você vai participar de várias competições e torneios, ganhando novas cartas e construindo o seu deck para se tornar mais poderoso. E é que nem Pokémon, mano, você tem uma liberdade muito boa para criar o deck que você quiser para jogar da maneira que você quiser. O jogo também apresenta um modo história que segue a trama do anime, ou seja, tu vai poder reviver momentos do anime, protagonizado a cena. Esse jogo foi muito elogiado por sua jogabilidade envolvente e desafiadora, e por sua fidelidade à série de anime. Não é à toa que vendeu muito e popularizou ainda mais o anime na época. Nesse jogo também aparecem os personagens clássicos do anime, como Chaz, Sirius, Alexis, Zane e muitos outros, que você vai ver ao decorrer do jogo. Se tu for fã desse anime, daqueles que não perdia na TV por nada e tinha todas as cartinhas, esse jogo definitivamente é ideal pra você. Eu acho que esse anime é mais conhecido por ser muito parecido com o Pokémon e gerar uma discussão de qual é o melhor. Eu particularmente nunca assisti o anime de Digimon, mas eu acho que ele deve ser muito bom. A história do jogo começa quando os Digimons descobrem que o mundo digital está sendo invadido por um poderoso vírus conhecido como o vírus da escuridão. Esse vírus está corrompendo outros Digimons e causando caos e destruição em todo o mundo digital, como vocês puderam notar. Ele tem uma forte semelhança com Twitter. Para impedir o avanço do vírus, os Digimons precisam encontrar e derrotar o responsável pela sua criação, conhecido como Diagoromon. O jogo tem muitos personagens jogáveis, cada um com suas habilidades únicas. O objetivo é percorrer vários níveis do jogo, lutando contra outros Digimons infectados pelo vírus e coletando itens para fortalecer o seu próprio Digimon. Esse jogo foi bem recebido pelos fãs da franquia por sua jogabilidade divertida e por incluir vários personagens do anime. O jogo também contou com um modo multijogador, onde, como todo mundo sabe, dá pra ter uma batalha com seu amigo. E como você já deve estar esperando, esse jogo é dividido em classes, como por exemplo, tem classes só de lutadores, agents e lendários. Por ser divertido e lindo, eu recomendo esse jogo até pra quem nunca assistiu assim como eu. Já que eu falei de Digimon, também fui falar do seu arquirrival Pokémon, e mais uma vez, ele está na frente de Digimon, mas não significa que ele é melhor que Digimon. A lista tá em ordem aleatória, enfim, ao contrário de Digimon. Esse é um anime que eu já dei umas beliscadas no anime de vez em quando. História começa quando o jogador, que é recém-chegado à região de Oen, é escolhido pelo professor Birch para escolher um Pokémon inicial, Treecko, Toxic ou Mudkip, e começar sua jornada para se tornar o campeão da Liga Pokémon, bem clássico de muitos jogos da franquia. Com o decorrer da história, você encontra a organização criminosa Team Aqua e Team Magma, que buscam despertar o lendário Pokémon Groudon e Kyogre, respectivamente, a fim de controlar o clima da região. E tu vai ter que enfrentar essas duas organizações para impedir elas de conseguirem. Eu só queria ver o que eles fariam se o protagonista trouxesse uma escopeta. O jogo segue aquele esquema que todo jogo de Pokémon tem, e o mais importante, que é provavelmente o motivo pelas pessoas jogarem, é a variedade imensa de Pokémons. Você é livre para capturar quantos Pokémons você quiser, para fazer quantos times diferentes você quiser. Isso é o que me faz amar essa franquia. Você segue sim um caminho predestinado, mas você é livre para escolher como vai fazer, escolhendo seus Pokémons favoritos, indo atrás dos mais apelões, fazendo desafios para si mesmo, e também batalhar com seu amigo, já que esse jogo também possui um modo multiplayer. Eu recomendo muito esse jogo, até pra quem não é fã de Pokémon. Eu mesmo não gostava, e ainda não gosto muito da caralhada de anime que tem. Ele é muito imersivo e te prende muito bem. Você provavelmente vai ter uma experiência muito boa. Esse anime aqui não é tão popular se comparado aos outros da lista. Eu mesmo só fui assistir ele depois de ter jogado o jogo, e nem assisti ele todo ainda. A história do jogo começa quando um menino chamado Kiryu encontra um misterioso livro vermelho em seu sótão. O livro contém um pequeno demônio chamado Zapshbel, que afirma ser o rei dos demônios e precisa lutar contra outros demônios para manter seu título. Ao longo do jogo, o jogador controla Zapshbel e outros personagens da série, incluindo Kiryu, Tia, Megumi e outros. O objetivo do jogo é lutar contra outros demônios em batalhas 1 contra 1, usando uma variedade de movimentos e habilidades especiais para derrotar o oponente. À medida que o jogador avança no jogo, a história se aprofunda, com a introdução de novos personagens e demônios para lutar. O jogador também descobre que há outros demônios que desejam se tornar o rei dos demônios e estão dispostos a fazer qualquer coisa para alcançar esse objetivo. No final do jogo, o jogador enfrenta o último chefe, um demônio poderoso que deseja destruir a humanidade e reinar sobre o mundo dos demônios. Dependendo das escolhas do jogador ao longo do jogo, o final pode mudar, revelando diferentes finais para cada personagem jogável. Com sua jogabilidade de luta viciante e sua história envolvente, Zapshbel Electric Arena é considerado um dos melhores jogos de luta para o Game Boy Advance e é uma escolha popular entre os fãs do anime e do mangá. Quando eu joguei pela primeira vez, eu nunca tinha assistido o anime, mesmo assim eu me viciei. Ele tem uma jogabilidade simples, mas que me prendeu muito. Eu explorava ao máximo todos os personagens, querendo descobrir os mínimos detalhes. Eu recomendo demais vocês jogarem. Esse jogo é muito parecido com Castlevania, até porque ele é do gênero Metroidvania.
A história começa quando Yo, acompanhado de seus amigos Manta e Amidamaru, descobre que há uma conspiração maligna para impedir que ele se torne o rei xamã. Os vilões da história são liderados por uma xamã chamada Taojun, que está determinada a impedir que Yo alcance seu objetivo. Durante sua jornada, ele encontra outros xamãs espíritos, que o ajudam a melhorar suas habilidades. Você também pode explorar vários ambientes, como cavernas, florestas, castelos e outros locais, em busca de espíritos e itens, bem característico do gênero Metroidvania, e mano, os cenários são lindos demais, é muito satisfatório jogar assim. Conforme você avança no jogo, a história se aprofunda e novos personagens são introduzidos. Vai ser muito legal explorar o mapa para upar seus equipamentos e assim ficar mais fácil de passar. Esse é um ótimo jogo para fãs de Castlevania e Metroidvania no geral. Na moral, mano, sempre que eu ouço essa abertura eu fico muito animado. Esse anime conseguiu me conquistar de uma forma que cês não tão ligado. Ele facilmente te prende e te faz querer ver o protagonista superando cada obstáculo. Esse anime é um dos meus favoritos. Deixando de falar dos jogos por enquanto, eu recomendo demais esse anime. Mesmo se você não gostar de boxe, esse anime é muito incrível, mano. E ele não é muito popular, mesmo tendo uma história foda, personagens incrivelmente incríveis, arcos de treino que ao contrário de muitos animes é divertido de se assistir, e lutas muito bem elaboradas. O jogo segue a história do anime. Como eu sei que muitos aqui não assistiram, vou contar ela de uma maneira que não dê muitos spoilers. Enfim, ao decorrer do jogo, você vai lutar contra vários personagens em ordem cronológica, recriando assim as lutas do anime. E a cada inimigo que passa o jogo fica cada vez mais difícil. Aí você vai ter que recorrer à estratégia, jogar com cautela para não levar um pau. O jogo também tem vários ataques especiais, como a DPZ do protagonista e vários outros. E se você quiser, dá para jogar o modo versus, que você vai escolher com qual personagem jogar. Esse jogo no geral é um jogo de boxe em primeira pessoa. No início vai ser bem difícil, mas com o tempo você vai se acostumar com os controles. Esses foram os animes, gente. Já vai comentando aí embaixo qual jogo dessa lista tu mais gostou e o motivo. E não se esquece de se inscrever. Eu tentei trazer uma variedade de jogos, desde as franquias mais conhecidas até as menos conhecidas. Também comenta aqui embaixo o jogo que faltou estar nessa lista. Quem sabe um dia eu não faço outra, não é mesmo? Tchau!